Shalom, queridos, eu sou a apóstola Roseni Marques e estou aqui para liberar para você uma palavra muito estratégica. Essa palavra eu trouxe passos para uma intercessão poderosa pelos seus filhos, de acordo com cada fase do desenvolvimento humano. Nós estamos numa época em que as famílias precisam de muito cuidado com os filhos. Criar os filhos no temor do Senhor, no temor da palavra de Deus é a nossa grande missão. Intercessão é uma intervenção de oração muito especial, porque a intercessão ela tem o poder de gerar, de transformar, de mudar se preciso for. A intercessão traz essa perspectiva, porque a intercessão ela é a condição de você sentir o que o outro sente e levar para Deus. É a condição de você orar sentindo, entendendo o outro, levando para Deus, e de volta vem o poder espiritual que transforma aquela pessoa pela qual você está orando. Isso é extraordinário, queridos. A mãe tem uma tendência já nascida com ela, não é? Uma condição natural de ser geradora. Ela tem um útero. O útero, inclusive, é um símbolo, é uma simbologia bíblica do mover do Espírito Santo, da intercessão. Porque a intercessão é uma obra do Espírito Santo que habita em nós. A intercessão é poderosa porque ela tem o poder de transformar. Veja bem, transformar é a mesma coisa que algo que está sendo gerado. Por isso que a intercessão que gera é a intercessão que vai transformando pouco a pouco a condição daquela pessoa. As mulheres têm um chamado extraordinário para a intercessão, mas os homens também. Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: meus amados, meus filhos amados, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja gerado em vós. Paulo está dizendo que ele sentia dores de parto, ou seja, havia um gerar através da intercessão. O gerar, a palavra gerar é a mesma coisa que dar existência, que fazer nascer, que procriar. Então é poderosa a intercessão. Por isso, eu quero convidar você, mãe, para interceder pelos seus filhos, seguindo um passo a passo que traz uma intercessão poderosa em cada fase do desenvolvimento humano do seu filho. A primeira fase é a fase uterina. Quando a criança está ainda no útero da mãe, ali já está uma criança, ali já está formando-se, né? Sendo gerada. O Salmo 139 diz: Senhor, quando eu ainda estava informe no ventre da minha mãe, tu já tinhas todos os meus dias contados e a tua poderosa mão me formou no ventre da minha mãe. Então, primeira estratégia para essa oração na fase uterina: proclame, profetize com a mão na sua barriga o Salmo 139, liberando para dentro do seu filhinho, da sua filhinha que está no seu ventre, a promessa de que o próprio Deus está ali com a mão dele formando, gerando cada mês, mês a mês, cada detalhe da formação do seu filho, da sua filhinha, o nariz, a boca, todo o seu corpinho está sendo ali formado pela própria mão de Deus. Então você põe as mãos na sua barriga e você ora, dizendo que todo o corpo do seu filho está sendo formado pelo Senhor. A mão do Senhor está conduzindo. Consagre o segundo passo, seu filho ou filhinha, ao Senhor. Entregue ao Senhor Jesus. Já consagre desde o ventre, porque no ventre já é uma vida. Amém? E por todos os meses você vai orando na medida que ele vai desenvolvendo e profetizando a palavra de Deus. Segundo passo, o passo lactente. O passo lactente é de 0 a 3 anos. Nessa fase de 0 a 3 anos, né, que é aquela fase em que a criança já veio ao mundo e que ela está percebendo os primeiros movimentos, desenvolvendo o seu psique, o aparelho psíquico começa a se desenvolver no ouvir, no sentir, no toque, nos afetos trazidos a ele.
o ouvir da criança, né? Ela fazer contato com o mundo, esse mundo que ela não conhecia até sair do ventre da mãe. Aí você vai orar da seguinte maneira: ao banhar a criança, ore declarando que o Senhor Jesus está limpando aquela criança de todo resquício do parto e de tudo que possa ter vindo que não faz bem. Então, toda vez que você for banhar, você banha profetizando que ela está sendo ali lavada, e profetiza a palavra de Deus, que tem uma simbologia de água. Então você vai dizendo que o seu filho está sendo banhado pela água da palavra de Deus, purificando de toda enfermidade, de toda sequela, limpando ele completamente. Depois você vai amamentar, e ao amamentar você vai profetizar. Profetize com a voz mansa, né? Nada estrondoso, porque a criança ali é bem sensível, mas profetize com voz mansa que seu filho pertence ao Senhor Jesus, que o destino, a identidade dele está forjada em Deus, os propósitos de Deus estão todos ali sendo gerados nele. Abençoe, não é? Adore baixinho, dê a ele paz, transfira a paz do Senhor Jesus para ele quando estiver amamentando. E ao dormir, impõe as mãos sobre a sua criança. Ore pela mente, ore pela construção dele, a construção psicológica, pedindo a Deus para colocar a mão no psicológico, a construção biológica que está se desenvolvendo, pedindo ao Senhor para ir gerando e abençoando cada órgão, os rins, o fígado, né? Se for criança, menina, o útero, e vá colocando o coração, cada parte abençoando quando ele estiver dormindo. Terceira fase, a fase da infância de 4 a 7 anos. Essa é a fase mais importante no sentido do aprendizado. A criança aqui está aprendendo, é a construção de uma mentalidade, gente. Lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, pois quando ela crescer, ela não se desviará. Nessa fase, a criança está pronta para aprender. Então, essa é uma fase que você vai fazer uma intercessão ensinando. Você vai ler os livros bíblicos, você vai comprar a Bíblia ilustrada. Toda noite conta uma história para ele da Bíblia ilustrada, linda, para que a criança tenha motivação e estímulos necessários. E conte a ele essas histórias da Bíblia e ore. Essa é a fase que você também ensina a criança a orar, porque ela já pode orar. E toda noite, ore junto com ela, ok? E ensine ela a orar. Ore pedindo ao Senhor nessa fase que guarde seu filho, porque essa é uma fase que a criança começa a querer descobrir as coisas, não é? Já começa a adquirir uma autonomia de sair com você, não é? De soltar-se da sua mão, de ir descobrir algumas coisas. Então essa é uma fase que você precisa orar pedindo ao Senhor que guarde. Essa fase você pede um tipo de oração: Senhor, levante os escudos. Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza. Então você profetize isso na vida do seu filho e ore sobre isso. Essa fase é importante de guardar. Guarde o seu filho, tenha cuidado quando ele estiver na igreja, quando ele estiver em shopping, quando estiver em aniversário, quando estiver em eventos públicos. Proteja a sua criança literalmente, e nas orações você pede para Deus guardar e livrar de todo ataque de pedofilia, de todo ataque maligno contra a própria criança, não é? Quantas histórias de molestação são contadas nessa fase? Acontecem muito nessa fase. Então, uma intercessão forte é você interceder para Deus guardar seu filho ou sua filha de todo invasor do corpinho dele, da mente dele e do espírito dele, ok? A outra fase é a fase pré-puberal. Essa fase pré-puberal é a fase da puberdade. Essa é aquela fase de 8 a 13 anos. Então, essa fase aqui, você vai orar junto, ensinando ele a orar. Você vai também impor as mãos ao dormir, porque ao dormir, quando uma criança dorme, ela descansa ali. Ali a mente dela está sendo restaurada e se preparando para adquirir novos conhecimentos.
Ao orar ela dormindo, ali entra para dentro do inconsciente dela. Então, ore ela dormindo também, não só dormindo. Dormindo, em todas as fases você deve orar. Ore profetizando quando ela estiver dormindo, a palavra do Senhor que vai entrar na mente dela. Seja suave, seja mansa ou manso quando estiver ministrando para o seu filho, para que ele não se assuste, para que não crie nenhum trauma. Tenha sabedoria de não envolver seu filho em níveis de intercessão que você está, mas ele não está. Ele é uma criança. Então ele não tem condição de orar 1 hora, orar muito tempo. As orações são curtas com a criança, pequenininhas, mas cheias de amor de verdade. Tenha sabedoria para que seu filho não crie traumas. Quantas crianças são traumatizadas porque as mães acham que eles estão preparados para o mesmo nível espiritual que ela tem. E não estão, eles são crianças. Então faça seu filho experimentar na medida que ele pode receber. Também no modo adequado que ele pode receber, de uma forma lúdica, de uma forma criativa e de uma forma cheia de amor. Então, ore nessa fase aqui que você está com seu filho de 8 a 13 anos, essa é a fase que eles não gostam de ficar calados, nem de ficar parados, nem de ficar, não é, orando, nem ouvir muito tempo uma pregação de 1 hora, eles não têm condição disso, é uma criança. Então, tudo tem que ser na medida, no método que eles conseguem. Por isso, é importante você em casa ter um lúdico, ter uma palavra lúdica, bíblias lúdicas, histórias bíblicas, né, contadas, filmes bíblicos infantis, desenho animado da Bíblia. Enche o seu filho desse conhecimento prazeroso. E passo número 1 de intercessão nessa fase aí, tão maravilhosa de 8 a 13 anos. A fase, você vai impor as mãos ao dormir, como sempre, abençoando, porque no sono inconsciente recebe aquela palavra de bênção e o seu filho já fica abençoado. Coloque diante de Deus a vida dele. Aí você, nessa fase, ore pela mente, que Deus guarde os pensamentos, porque são pensamentos espertos e cheios de energia para adquirir tudo que vê, tudo que escuta. Esse tipo de intercessão nessa idade, você vai pedir para Deus guardar o que ele ouve, guardar o que ele vê, guardar o que ele fala, guardar os pezinhos dele. Então você vai orar por esses sentidos e também por onde o seu filho pode andar. Essa é a fase de proteção, como eu falei. Peça a Deus para proteger seu filho contra os invasores, tanto da mente, porque a mente da criança pertence a quem primeiro chega. Por isso nós devemos interceder e devemos ensinar aos nossos filhos os caminhos que eles devem andar, os caminhos do Senhor. Porque a mentezinha deles é de quem primeiro chegar. Então que você chegue primeiro do que qualquer outro invasor, tá? A penúltima fase é a fase da adolescência, tá? Nessa fase é a fase da impulsividade. É a fase de querer descobrir coisas novas. É aquela fase que o adolescente quer descobrir, ele é impulsivo. O córtex pré-frontal não está ainda pronto, não é, nessa fase. Por quê? Porque o córtex pré-frontal é o que traz aquele equilíbrio no adolescente, é o que mede, não é? O que traz o bom senso nos impulsos, mas não está pronto na fase da adolescência, muito pelo contrário, é a fase do impulso, é a fase do extremo, é a fase da descoberta, é a fase da revolução, é a fase dos impulsos, porque é quando os hormônios estão se multiplicando. E aí, sob a pressão dos hormônios, os adolescentes querem experimentar toda a sensação que vem neles. E quantos equívocos da sua própria identidade acontecem nessa fase? Por quê? Porque os hormônios estão a todo vapor e eles querem experimentar as sensações que os hormônios causam e vão experimentar de qualquer jeito. Essa é uma fase de intercessão para o Senhor proteger. Proteger também dos invasores, né? Invasores que vêm macular a identidade deles, a sexualidade deles, o amor deles pela família. Essa é uma fase que você tem que interceder, liberando muito amor, porque o amor, ele guarda o coração do seu adolescente. Então peça a Deus para você amar, liberar muito amor e que ele receba amor. Nessa fase você deve também colocar
aquela palavra de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 até o 5, que diz: porque embora andando na carne, não guerreamos na carne, mas a nossa guerra é espiritual. É contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. A nossa guerra também, ela é aquela guerra que derruba fortalezas mentais, que é esse texto de Coríntios, tá? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas também é contra principados, derrubando todo o sofisma, a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, essa palavra que eu estou trazendo é uma palavra que você, mãe de adolescente, precisa entender que a sua guerra não é contra ele, mas é contra os principados, os espíritos malignos que querem roubar o que você plantou de Deus na vida dele. Então, faça uma guerra longe deles. Não deixe eles ouvirem algumas orações. Você perceber que eles estão se desviando do caminho do Senhor, que eles estão com um comportamento estranho, ore longe, ore quando eles não estiverem em casa e faça uma guerra espiritual. Diga: Senhor, mude a forma do meu filho pensar, da minha filha pensar. Senhor, ele está pensando assim, 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 mas o Senhor pode transformar a mente dele, transformar o pensamento, mudar a forma dele pensar. Faça isso, porque Deus vai fazer. Porque o Senhor derruba fortalezas mentais, anula sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nesse impulso de adolescente, muitas vezes eles ficam contra Deus porque eles querem descobrir coisas novas. É uma altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá autoridade para derrubar essas fortalezas mentais, anular esses sofismas e essa altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nessa fase, intercessão, longe do seu filho, da sua filha, e guerra espiritual, porque no mundo espiritual você vence essa batalha. Amém? Impõe as mãos na mente dele quando dormir e diga: a mente do meu filho pertence ao Senhor Jesus. E tudo que tomou posse da mente dele saia no nome de Jesus. Isso, unja o quarto dele, as roupas, unja os objetos, claro que sem ele saber. Nada invasivo, nada confrontador, porque não vai funcionar com os adolescentes. Você tem que ter sabedoria, você tem que ter bom senso, você tem que ser estratégica. Então, seja estratégica. Unge o quarto, consagre e coloque ele nas mãos do Senhor. Amém? Não pressione a espiritualidade nele, mas ensine a palavra, leve para a igreja, chame, alimente a vida espiritual, mas não confronte. Se você tiver ensinado o seu filho desde criancinha na palavra de Deus, quando ele chega na adolescência, com todo esse turbilhão que é desafiador na adolescência, a palavra de Deus vai estar no coração dele. Agora, se você não ensinou seu filho a palavra do Senhor na sua infância, claro que na adolescência você vai ter mais trabalho, mas não perca a fé e prossiga, acredite. A última fase é a fase adulta. E a fase adulta eu separei 3 ações: confiar, entregar e orar. Por quê? Porque o adulto é dono do seu nariz. Ninguém manda nos filhos depois que eles alcançam a fase adulta. Então, faça 3 coisas. 1, confie em Deus. Confiar em Deus. Confie que a vida deles está na mão do Senhor Jesus. Você entregou e está. Depois, entregue eles. Confie que Deus está guiando, confie que as suas orações vão ser respondidas e estão sendo geradas ali para a vida dele. E por último, ore. Ore por ele, pela mente dele, ore pelo pensamento deles, ore pelo coração deles, ore pela fé deles, ore pelos os propósitos, vá ouvindo as histórias e vá orando, porque Deus responde a oração do justo. A Bíblia diz: muito pode em seus efeitos a oração do justo. Ore sem cessar. Romanos capítulo 8, versículo 22 ao versículo 25, diz o seguinte, 8, 22 ao 25, diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, né? E suporta angústias até agora. E não somente dela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E diz no versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo vai te ajudar a interceder pelos seus filhos com gemidos inexprimíveis. E todo o clamor que você fizer, Deus está ouvindo e certamente Deus fará
obras maravilhosas na vida do seu filho. Siga esses passos em cada fase e creia, porque Deus está cuidando dos seus filhos. Deus abençoe sua família em nome de Jesus.